então para quem está no nível 00 mesmo, eu gosto muito, tá bom? Gosto muito e testei isso com mais de 800 alunos e deu certo, de usar sua língua materna para começar a minha aula. Por quê? Porque você vai me entender muito mais rápido e é isso que eu consigo diminuir os 4 meses de inglês em 1 hora de aula, se eu usar a sua língua materna, sua língua mãe, o tal do português. E quando você vai fazer uma pergunta em português, se eu não estou enganado, isso aqui é uma pergunta no português, né? Ó, você estuda? Você estuda? E se eu colocar, de repente, a aula já começou, tá bom? Tá com o caderno, já vai anotando. Se você, de repente, colocar assim, você estudou, isso é uma pergunta na sua língua materna, o tal do português. Se você for italiano, talvez essa aula não seja tão top para você. Mas se você for brasileiro, você falar português, essa aula vai ser, ó, você estuda, você estudou, você estudará. Essas perguntas estão na sua língua materna, no português. Qual que é a diferença? Escreve no comentário para mim qual que é a diferença entre essas 3 perguntas. Eu vou tocar a aula aqui, beleza? A diferença entre elas é que o final do verbo mudou, é o que eu mais escuto dos meus alunos, né? Ô professor, o finalzinho desse verbo aqui mudou, é isso que mudou. Na verdade, o que mudou foi o tempo, né? O tempo de cada pergunta, a pergunta no presente, no passado, no futuro, não foi? Então, presente, passado, futuro. Como que você faz essa mesma pergunta no inglês? Vou te ajudar com isso agora, e aí você vai já aprender a como montar perguntas simples no inglês. Olha só, você estuda, no inglês, essa pergunta vai ficar assim, ó. Prometo pra você que vai ficar assim, ó. You study. E no passado, professor, como fica? Fica you study também. E no futuro, fica you study também? Fica assim. Aí você fala assim, aí eu te pergunto, né? O que mudou? Você fala, professor, teacher, eu não sei o que mudou. Na verdade, não mudou nada, né? Exatamente assim que acontece no inglês. Quando você está aprendendo inglês, você vai perceber que, ó, você, olha comigo no meu dedinho aqui, ó, você estuda, 2 palavras. No inglês vai ser you study, também 2 palavras. Mas como ele não mudou, eu preciso de um elemento a mais. E esse meu elemento, eu vou colocar aqui uma palavrinha extra para você, que é o do. Na segunda pergunta, eu vou colocar uma palavrinha extra, que é o did. E na terceira palavra, na terceira pergunta, eu vou colocar uma palavra extra, que é o will. Então, se eu falo para você, do you study, eu sei que essa pergunta, a partir de agora, está no presente. Por quê? Porque essa palavrinha extra, ela tem tradução? Não, ela não tem tradução. Ela tem o quê? Responde aí no comentário. O que ela tem? Ela tem uma função na frase. Qual que é a não tem tradução, tem função. E qual que é a função dela? Indicar em que tempo tá essa frase. Na verdade, essa palavrinha do, a gente chama eles, esse grupinho de do, did, will, tem um nome para eles, como que é? Auxiliar, tudo bem? Auxiliar, só que quando eu falo auxiliar, os mais de 800 alunos que eu já dei aula, eles falam assim, professor, auxiliar do quê? Aí eu fui adaptando a minha aula para te entregar o melhor possível agora. Eu vou te dizer que ele não é um auxiliar de manutenção, ele não é um auxiliar de limpeza e ele não é um auxiliar de jovens. O que ele é? Ele é um auxiliar de tempo. Então, se eu não falo que ele é um auxiliar de tempo, dificilmente você vai entender a função dele, que é te auxiliar, te assistir, te ajudar a entender o tempo dessa pergunta. Tudo bem? Então, se o do aparece, eu sei que essa pergunta está no presente. Se o did aparece, repete comigo na sua casa. Did. Isso, gostei. Se você fala did, você sabe que essa pergunta está no passado. E se eu usar o eu, esse é o elemento, esse é o auxiliar que vai me mostrar que essa pergunta está no futuro. Então, qual que é a primeira diferença que você tem que saber entre o português e o inglês na hora de montar uma pergunta? É que no português você muda o verbo e é muito mais difícil. Eu brigo com a minha mãe até hoje. Falo assim, mãe, você devia ter feito eu nascer lá nos Estados Unidos. Isso é muito mais fácil na minha vida. Você estuda, tá no presente, você estudou, tá no passado, você estudará, tá no futuro. Se eu coloco do you, repete comigo na sua casa para ficar bonito. Do you study? Essa pergunta está no presente, tudo bem? Did you study, will you study, tá no passado e tá no futuro. Quer dizer, então, que se eu colocar simplesmente uma lacuna, lembra das estruturas que eu me baseio? Então, Bruno, professor, quer dizer que se eu colocar uma lacuna, eu posso colocar o quê de informação aqui? Qualquer tipo de verbo que você colocar vai dar certo. Lembra quando eu te mostrei um exemplo lá no começo? Com alguns verbos, eu até queria trazer eles para você de novo. Eu tinha dito alguma coisa como dance, sleep, eat, tinha feito alguma coisa como travel, trabalhar, você trabalha? Escreve aí no seu comentário se você trabalha ou não trabalha. Study, estudar. Eu tinha trazido alguns verbos para você. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não gosto de 6, vou trazer mais um. Do you drink? Beber. Beber é drink. Olha só, se eu colocar esses verbos, você sabia desses verbos no inglês? Sabia ou não?
Ó, dance, dançar, ó, pronúncia, hein? Presta atenção. Sleep, dormir, eat, comer, travel, viajar, trabalhar é work, estudar é study. Acompanha a pronúncia comigo, hein? Study, beber é drink, tudo bem? Então quer dizer que se eu quiser montar agora 7 questions, 7 perguntas em inglês, basta que eu diga do you dance? É exatamente isso. Você vai perguntar para a pessoa assim, ei, olha aqui para mim rapidinho, você dança? Do you dance? Você dorme? Do you sleep? Você come? Do you eat? Você viaja? A pergunta é, do you travel? Você trabalha? Vira pro seu amigo aí que tá perto de você e fala assim, ei, você trabalha? Do you work? Você estuda? Do you study? Você bebe cerveja? Você bebe água? Você bebe vinho? O que você bebe? Do you drink? E aí você vai montando suas primeiras perguntas. Olha só, adivinha só, se não é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer com essas perguntinhas no passado e no futuro. Basta que você entenda que a lacuna que você vai ter aqui, você vai inserir um verbo. E não, vai mudar ou não vai mudar? Será que você está prestando muita atenção nessa aula? Vai mudar ou não vai mudar? Não muda, né? Olha aqui, o study não mudou. Do you study? Did you study? Will you study? Não mudou. Ó, do you dance? Agora no passado, para você fazer essa mesma pergunta no passado, você pergunta, oh, você dançou? Eu vi você lá fazendo um barulho lá no quarto, tava tocando TikTok, não sei o que estava acontecendo. Você dançou? Did you dance? Você dormiu? Você tá com uma cara de sono? Did you sleep? Did you? Repete comigo na sua casa. Did you? Você comeu? Did you eat? Seu amigo foi visitar você na sua casa e você quer oferecer alguma coisa para ele comer. Mas antes você fala assim, ei, você comeu? Did you eat? Você viajou? Did you travel? Você trabalhou ontem? Foi domingo. Você trabalhou ontem, domingo. Did you work? Você estudou? Did you study? Você bebeu? Did you drink? As perguntas ficam assim no inglês. Ah, eu duvido que você está me acompanhando tanto para saber como que vai ficar esse futuro. É só você falar. Repete comigo, assim, a pronúncia eu vou te ajudar. Os meus alunos, quando eles começam, eles falam muito, parece que eles, é tipo uma sireninha, né? Fica will. Você não vai fazer isso. Eu vou te ajudar com uma dica de pronúncia, antes de mais nada, para você entender que o L no inglês, ele tem som de L. O L tem som de L. Sabe aquele avô que veio da Itália, que fala assim, 2009, eu viajei, 2003, esse L com som de L, ele é o L do inglês. Então você vai falar will you, essa é a dica de pronúncia para você, ó. Você vai dançar no futuro? Will you dance? Você vai dormir? Will you sleep? Você vai comer? Will you eat? Você vai viajar? Will you travel? Você vai trabalhar? Repete na sua casa comigo. Will you work? Você vai estudar inglês comigo? Will you study? Você vai beber? Will you drink? E assim vai. É assim que você monta perguntas no inglês. Quantos minutos deu essa aula aqui? Eu não sei, mas a gente já criou 21 perguntas no inglês. 7 no presente, as mesmas 7 no passado e mais 7 perguntas no futuro. Isso poderia dar muita conversação entre eu e você numa aula, tá bom? Então, do you study, did you study, will you study? Nessa lacuna você coloca verbos. Você vai falar assim, professor, eu sei o verbo play, eu sei o verbo use, eu sei o verbo watch, de assistir, eu sei 100 verbos no inglês. Uau, você conseguiria então montar 300 perguntas no inglês, ou quase 300 perguntas no inglês, tá bom? Essa é a dinâmica para você montar perguntas simples no inglês. É assim que se faz para perguntar fatos sobre as pessoas. Tudo bem? Seja lá no presente, no passado ou no futuro. O que eu quero dizer para você é o seguinte, e essa é uma dica de ouro, se você tiver com o caderno na mão, anota. Se você tiver com a memória muito boa, eu quero que você pense o seguinte, nessa dica que eu vou te dar agora. Tá preparado? É o seguinte, todas as perguntas, essas 21, na verdade 21, né? Essas 21 perguntas que eu criei para você, as 21, é bom, né? As 21 perguntas, elas são respondidas de uma forma muito simples. Todas essas perguntas são perguntas de sim ou não. Então, opa, professor, você vai me ensinar a responder também? Vou te ensinar a responder. A primeira forma de você responder isso é dizendo yes, que é sim, e no, que é não. Bruno, todas essas perguntas são perguntas de sim ou não. Deixa eu ver aqui, ó. Você come? Do you eat? Yes or no. Você viaja? Do you travel? Yes or no. Você viajou? Did you travel? Yes or no. Posso para o futuro também? Você vai comer? Will you eat? Yes or no. Então, eu vou te ensinar também 3 formas de responder essas perguntas. A primeira forma delas, eu já te contei, né? Para a gente acelerar essa aula aqui. Yes or no. E aí, eu posso fazer essa conversação com você agora? Do you dance? Você dança? Yes or no? Responde na sua casa. Você dorme? Do you sleep? Você come? Eu poderia ir assim até o final, tá bom? Posso te fazer todas essas perguntas e você responde com yes or no. Eu vou trazer essas 3 perguntinhas aqui pra gente,
para a gente poder responder. Seja ela no presente, passado ou futuro, e você já sabe montar perguntas no presente, passado e futuro, seja qual for elas, a resposta vai ser yes or no. Tudo bem? Combinado até aqui? Deixa eu te contar uma coisa boa. Se você estiver pensando num ensino tradicional, sabe aqueles 4 meses de inglês em 1 hora, que o livro de gramática, aquelas escolas super tradicionais, você leva 5 anos para aprender alguma coisa, você fica lá travado. Naquele esquema, existe uma gramática perfeita. E a resposta gramaticalmente perfeita é a que eu vou te trazer agora. Você vai falar yes também. Isso, livro de gramática vai te dar 10. O teacher Bruno aqui não vai ficar tão feliz se você responder dessa forma, você vai entender por quê no final. Mas olha só, se você simplesmente disser sim, yes, tá legal, né? Foi a primeira forma de sobrevivência. Você não morre de fome mais. Mas a segunda forma, a gramática perfeita vai te ajudar. Quer ver, ó? Yes, I do. O que você vai dizer é yes, I do. Se eu te perguntar com do, você me responde com do. Se eu te perguntar com did, adivinha só, você vai me responder com o quê? Com did também. Então, yes, I did. Isso é gramática perfeita. Se você fala assim, não gostei, nem eu, mas é a gramática perfeita. É assim que você fala, e as pessoas vão falar assim, nossa, sua gramática está polida. No futuro vai ficar yes, I will. Te pergunto com do, você me responde com do. Se eu te perguntar com did, você responde com did. Se eu te perguntar com will, você responde com will. Tudo bem? Então, se eu perguntar, você estuda, do you study? Você pode me dizer gramaticalmente perfeito, yes, I do. Perfeito. Se eu te falar, did you study? No passado vai ficar como? Sim, yes, I did. Isso é a gramática perfeita. Se eu te perguntar, você vai estudar comigo inglês? Will you study? Você fala, yes, I will. Isso é gramática perfeita. Posso te contar mais um detalhe aqui? Por que esse do tá aqui? Esse do, na verdade, imagina que essa pergunta, vou trazer você aqui para baixo rapidinho, ó. Imagina que essa pergunta seja gigante assim, ó. Do you study English on... Deixa eu pensar um dia da semana aqui, ó. Hoje é o quê? Terça, né? Vou te ensinar a falar terça-feira, então. Ó. Tuesday with Teacher Bruno. Teacher Bruno. Você estuda inglês na terça com o Teacher Bruno. Como que você me responde tudo isso? Yes, I do. É assim que a gramática perfeita vai fazer. Mas o que esse do tá fazendo? Sabe, ó, vou desenhar ele da mesma cor aqui para você entender. Esse do é, na verdade, um resumo. Ele pega toda essa informação da frase e ele resume no do. Essa letra tá ruim, né? Essa cor tá ruim? Vou deixar um vermelhinho aqui para você. Se você falar yes, I do, eu estou entendendo que você pegou toda a informação da pergunta e resumiu, concatenou, juntou, guardou ali, empacotou no do. Yes, I do. O que é o yes, I do? Yes, I study English on Tuesday with Teacher Bruno. Ah, entendi. Então, se essa pergunta tivesse Did you study English on Tuesday with Teacher Bruno? Você fez isso na terça? Yes, I did. Ou seja, toda a informação da pergunta está resumida, concatenada e empacotada no did. E se eu fizer essa pergunta para o futuro, também vai ficar com will. Eu acho que você já entendeu a lógica do esquema aqui, tá bom? Então, vou voltar para a minha normalidade do do. Somente do you study, né? Do you study, vou voltar aqui para cima, onde ele estava. Agora, é a terceira forma de você responder, e a partir de agora, presta muito atenção, você já deveria estar prestando, mas agora mais do que nunca. Por quê? Porque é a partir de agora que eu vou te ensinar a montar frases no inglês baseado nas perguntas que a gente for montando. Olha só, se a gramática perfeita, e eu não vou ficar feliz se você fizer isso, tá? A gramática perfeita te pede para falar yes, I do, na resposta 3, que é a terceira forma de responder, você vai desconcatenar, posso chamar assim? Você vai jogar toda a informação da pergunta na resposta. Então, se eu falar, do you study? Você vai falar, yes, I study. Não é a melhor coisa do mundo, gramaticalmente dizendo, porém, se a pergunta tiver, do you study English? A partir de agora, a gramática perdeu, porque eu posso sim colocar a informação completa. Do you study English? Você vai falar o que para mim? Yes, I study English. I study English. Do you study English with Teacher Bruno? Teacher Bruno, it's me, sou eu. Você vai falar o quê? Yes, I study English. O quê? Repete para mim aí, se você entendeu. With Teacher Bruno. Você vai pegar toda a informação da resposta with Teacher Bruno. Você vai colocar toda a informação da pergunta na resposta. E aí, se eu tirar esse yes, olha só o que você fez para mim.
Você acabou de montar uma baita de uma frase em inglês. I study English with Teacher Bruno. E quanto mais eu aumentar essa pergunta, melhor vai ser. Vou aumentar ela aqui, ó. Na terça, on Tuesday. O que você vai dizer para mim? I study English with Teacher Bruno on... Tá acompanhando comigo? On Tuesday. E aí você vai montando essa frase cada vez maior. Bruno, quer dizer então que se tivesse mais informação nessa pergunta aqui, eu faria uma frase cada vez maior? Yes. É isso que você ia fazer, tá bom? Yes, I do. Mas eu não te falei como falar não, né? Vamos falar não a partir de agora? O não da gramática perfeita vai ajudar a gente a entender alguns detalhes aqui. O no, como que eu falo? Do you... Vamos aqui comigo, ó. Do you study? Você estuda? Do you study? Yes, I do é quando você vai falar que sim. E se você não estuda? O que você vai falar? No, I... Joga nos comentários se você souber. No, I do not. Eu vou precisar do do de novo, mas eu vou colocar um not. Vai ficar no, I do not. Quem já tem um pouco mais de conhecimento de inglês vai falar assim, Bruno, não é do not não, é don't. Mas o que é o don't? O que é don't? É o do com not. A segunda dica que eu quero mais importante assim, para você anotar para a vida é essa aqui. O do not, o não do inglês, don't ou do not, ele mostra em que tempo está esse não. Olha, o não do português não me mostra nada. Eu não estudo, não sei se esse não é presente, passado, futuro. Eu não estudei, não sei se não é presente, passado, futuro. O não estudarei também não é através do não que eu sei o tempo. No inglês é. No inglês é através desse não, do not, que eu sei, que vira don't, que eu sei se esse não é do presente, passado, futuro. Por que isso é relevante para mim? Por que eu precisava saber disso? Porque exatamente no não do passado não é do not. Adivinha só, se você tem um pouquinho de conhecimento aí, você vai saber que é o did, né? Se eu te pergunto com do, responde com do. Se eu te pergunto com did, responde para mim com did. Did not. Na contração, como fica? Didn't. E a gente está sabendo falar o não gramaticalmente perfeito. E ele vai ajudar a gente também nas nossas respostas. E no futuro, Bruno, quer dizer então que se eu perguntar com do, eu respondo com do. Se eu te pergunto com did, você me responde com did. Se eu te perguntar com will, o que você responde? Com will também. Will not. Aqui, olha só a companhia real, porque aqui muda, é contra-intuitivo. Aqui vai ser, repete aí na sua casa comigo, won't. Então se eu te perguntar assim, hey, do you study English? Do you study? Você vai falar o quê? Yes, I do. No, I don't. Did you study English? Yes, I did. No, I didn't. No futuro vai ser, will you study English? Yes, I will. No, I won't. Tudo bem até aqui? Fechou? Então é esse don't, esse didn't, esse won't que a gente vai precisar para fazer as nossas negativas. Essa terceira forma de responder, ela veio assim, olha, imagina que na conversação que a gente vai fazer, ela seja a maior pergunta possível e imaginável. Você vai colocar uma baita de uma resposta aqui. Para falar que você não estuda... Nossa aula é na terça ou na segunda? É na segunda, putz, verdade, aula na segunda. Então eu vou dizer que I don't study English with Teacher Bruno. I don't study English with Teacher Bruno on Tuesday. Porque minha aula é na segunda, não é na terça. Ah, entendi. Por isso que você falou... I don't study. Então é assim que você vai montar suas frases na negativa. Nas negativas, você vai sim usar esse auxiliar. Veja, no futuro, se eu te perguntasse isso aqui no futuro, você falaria como para mim? Bruno, como que eu respondo aqui? Ó? Will you study English with Teacher Bruno on Tuesday? Sim, nossas aulas vão ser na terça. Então, como que a gente vai responder? Yes, I will. Acabou. Eu vou. Por quê? Anota essa terceira dica da aula. Não existe... Tá anotando ou não? Vou te esperar. Não existe verbo no futuro. Não existe verbo no inglês no futuro. Não existe o estudarei. Como que você faz futuro no inglês? Você vai ter que colocar aquele auxiliar para indicar. Na afirmativa, tá bom? Ó, I will study English with... Eu já sei que tá no futuro, porque você falou I will. Tudo bem? I will. E na negativa, você tinha visto aqui para mim, né? Ó, won't, não é? Won't. Vamos buscar ele aqui, ó. I won't study English with Teacher Bruno on Tuesday. Ah, você não vai. É porque é na quarta, né? Entendi. Então, ó. I study, I don't study. Futuro. I will study, I won't study. Tá acabando a aula, hein? Tá acabando a explicação. Se liga só no que eu vou te dizer agora. E o passado? Pulei de propósito, porque eu sou um professor que cuido um pouco de você. Olha só. Didn't é o passado, né? Não vai mudar. Agora,
Aqui, esse verbo, eu não vou te contar como ele é. Olha só, se eu perguntasse então, se essa pergunta viesse no passado, né? Se a pergunta viesse no passado com did you, como que você me responderia? Did you study English with teacher Bruno on Tuesday? Você vai falar assim, não vou te contar como que é, tá bom? I, alguma coisa, study... alguma coisa, English with teacher Bruno on Tuesday. Esse verbo eu não vou te contar como é que aparece. I didn't, é o passado, não é o passado? Então, ó, eu não estudei, vai ficar normal. Ó. I didn't e o resto como é mesmo. Mudou alguma coisa? Não, só muda esses tais de auxiliares. Eu tô te ajudando a montar frase e eu vou fazer um quadrozinho final para te ajudar definitivamente com tudo isso. Olha só, todas as frases que você for montar ao longo do tempo no inglês, eu quero que você se preocupe com isso. Ela tá no presente, porque a nossa maior dificuldade vai ser trazer essa ideia do português para o inglês. Está no presente, está no passado, está no future, está no futuro. Como que tá? Olha só. Do you, eu falei para você que era um verbo aqui, né? Do you e um verbo. É assim que a gente monta pergunta, não é? Resumo da aula. Did you e o verbo, estou te ensinando presente, passado, futuro. Afirmar no presente, afirmar no passado, afirmar no futuro. Negar no presente, negar no passado, negar no futuro. Isso pelo menos 4 meses de inglês para você aprender isso daqui, tá bom? Uma aula de presente, pergunta. Uma aula de afirmar no presente. Uma aula de negar no presente. Uma aula para afirmar no passado. Ixi, vai longe. Ó, do you e o verbo. Did you e o verbo. Will you e o verbo. Qualquer verbo que seja. Para você montar essa frase, é I e o verbo. A gente colocou do you study. O que você me respondeu? I study. Fechou? No passado, aqui eu não vou colocar. No futuro, como foi? I will e o verbo. I will study. Na negativa, essa aqui é mais tranquila, né? A gente já viu que a negativa eu uso don't. No passado, como que era mesmo? Deixa eu ver aqui se eu lembro. É didn't, não é? Então vamos colocar ele aqui com a gente, ó. I didn't. No passado. E no futuro, como que vai ser? Você lembra como que era? Deixa eu olhar aqui na outra página. Você poderia receber esses slides depois, hein? I won't. Eu não vou fazer isso no futuro. Então aqui eu vou colocar o não do futuro, porque o não do inglês mostra o tempo, não é verdade? Você lembra disso? O não do inglês mostra o tempo. Então no presente é do you e o verbo, I e o verbo, I don't, I didn't, I won't, I will. Tá faltando alguma coisa aqui, né? O que tá faltando? Eu pergunto, eu afirmo e eu nego. No presente, passado, futuro. É esse quadrinho que você precisa. Eu pergunto, eu nego e eu afirmo. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Tomou água hoje já? Você tomou água hoje? 2 litros? Deixa eu te falar uma coisa. I e o verbo, I will e o verbo. Olha, tá faltando uma coisinha aqui. Quem que tá faltando? Por que ele tá faltando? Eu vou te contar uma coisa. Conversa aqui comigo rapidinho, ó. Ao longo do tempo, ao longo de mais de 7 anos dando aula, essa aula para mais de 700 pessoas, eu percebi o seguinte, que o que separa o joio do trigo no inglês, o que separa as pessoas que realmente conseguem se desenvolver no inglês e as pessoas que ficam estagnadas, mesmo sabendo criar frase, mas ficam estagnadas num nível mais básico, o que diferencia quem vai progredir de fato e quem não vai, é saber falar o passado do inglês. Por quê? Vou te mostrar aqui na prática, ó. O verbo que a gente ia colocar foi study, né? Posso trocar? Pra gente trocar um pouquinho? Vou perguntar se você trabalha. Tô pensando na sua carreira profissional. Você montando perguntas numa entrevista de emprego, ou entendendo ou respondendo perguntas numa entrevista de emprego. Tô pensando em você numa reunião de trabalho, imaginando aqui sozinho uma reunião de trabalho em que você está liderando essa reunião e falando inglês com as pessoas. Vamos pensar no verbo trabalhar, que é work, tá? Então você trabalha, do you work? Eu quero te fazer uma pergunta, escreve no comentário assim, ó. A minha pergunta é, quando que o verbo mudou no inglês? Me conta. Quando o verbo mudou? Eu tenho aqui, tô acompanhando junto com vocês, quero olhar os comentários. Quando que o verbo mudou no inglês? Como que é? Quando? Nunca mudou. Olha, pergunta não mudou. No presente, passado, futuro não mudou. As negativas, presente, passado, futuro não mudou. Nas afirmativas, a primeira vez que o verbo vai mudar no inglês é para você afirmar no passado. Então, como que fica esse verbinho aí? É o que você não sabe.
Tá bom? Talvez você saiba o verbo work, talvez você saiba. Mas e o verbo see? Como que é o passado de see? Qual que é o passado de go? Qual que é o passado de understand? Qual que é o Tem vários verbos no inglês. E o que diferencia você do que vai ficar no básico para sempre e quem vai passar para o intermediário, o pré-avançado e avançado é saber falar esses verbos no passado. Então eu vou te ajudar. Será que eu tenho tempo? Porque eu tenho uma equipe trabalhando junto comigo. Eu tenho tempo bom? Quero dar uma dica bônus. Posso dar uma dica bônus? Manda um yes aí pra mim no chat. É o seguinte, vou fazer essa dica bônus então. Não ia fazer porque acho que a aula já acabou. Se você entendeu até aqui, tá acabado. Mas eu vou te dar uma dica bônus. Vou aproveitar que a gente tem tempo. Vou te dizer o seguinte, ó, verbo. Vou te explicar o que acontece com esses caras no inglês. Como que faz para você entender melhor esse verbo? Porque veja, você vai precisar de muito verbo, né? Para montar muitas perguntas. Com 100 verbos, você montaria 300 perguntas, 300 frases na negativa e pelo menos 200 frases. 100 no futuro e 100 no presente. Agora, o passado é o que a gente vai ver agora. Olha só, os verbos, eles têm categorias no inglês. A gente, quando estudou os verbos no inglês, falou assim, olha, eu estou percebendo um padrão. Qual que é esse padrão? Que eles têm uma categoria. Divididas em 2 grupos. Olha, eu posso te ajudar com uma coisa? Eles podem ser divididos assim, ó, categorias deles, entre regulares, isso é uma outra aula, tá? Regulars, vou escrever no inglês, regulars and irregulars. Talvez você já vai escutar, se você já escutou falar sobre isso, diga yes, aí no irregulars, aí no chat. Diz pra mim se você já escutou falar sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa, os verbos regulares e irregulares, só existe essa categorização para você entender o que você faz nesse momento aqui, ó. De novo, só existe essa categorização de verbos para você entender o que você faz aqui, tá bom? O verbo, se você olhar para ele da nossa listinha, eu vou pegar aqui, ó, essa listinha que a gente fez. Se você pegar essa listinha, ó, dance, sleep, eat, travel, work, study, drink, qual desses verbos é regular, qual desses verbos é irregular? Bom, se eu te perguntasse isso, talvez você que está bem começando, batendo o olho nesses verbos, falasse assim, professor, eu não sei qual desses verbos que estão aparecendo na tela, eles são regulares ou irregulares. Na verdade, eu nem sei o que é ser regular ou irregular. Deixa eu contar uma coisa, já viajou de carro? Eu gosto de dar esse exemplo. Quando você viaja de carro, você vai dirigindo por uma pista plana, uma pista assim, que ela é lisinha, bem lisinha. Você vai dirigindo, você vai assim, ó, a 140, 150, se puder, né? Você vai bem rápido porque você sabe que não tem obstáculos, não tem buraco na pista. Na sua rua tem buracos? Na minha tem, lá em casa. O que a gente faz é o seguinte, a pista, o terreno regular, ele não tem dúvida que vai ser sempre igual, é aquele negócio lisinho. O terreno de uma Fórmula 1, por exemplo, é um terreno regular, os caras podem pisar 300 km por hora que não vai mudar, é aquilo lá mesmo. Embora tenha curvas, mas você consegue dirigir com confiança, porque você sabe como vai ser. Se você já dirigiu num terreno irregular, a rua da sua casa, que é cheia de buraco, o que acontece? Você não sabe o tamanho do buraco, você não sabe onde está o buraco, você não sabe que cor que é o buraco, você não sabe se tem um animalzinho deitado dormindo lá dentro do buraco, você não sabe nada. O irregular é absolutamente um terreno irregular. Você tem que ir bem devagarzinho para você entender. Ou seja, o que eu estou dizendo com você sobre tudo isso? Que os verbos regulares no inglês, eles têm uma lógica, eles têm uma regularidade. Pode fazer sem medo de errar. Eu vou te contar que dessa lista aqui, o verbo dance é um verbo regular, tô te contando, tá? Você não sabe disso. O verbo travel é regular, o work é regular e o study é regular. Eu tô te ensinando a falar inglês, ou escrever, ou a ouvir, tá? Tô ensinando quase tudo, mas eu quero te ensinar o seguinte, que para você fazer esses verbos passar para o passado, invariavelmente, todos eles terminarão em ed. Mas como que ele vai ser? Você vai pegar o dance, o travel, o work e o study, e todos eles terminam em ed. Você vai adicionar o que for necessário para que ele termine em ed. Por exemplo, travel, traveled, work, worked. Percebe que eu mantive a base do verbo e só adicionei o ed? Isso significa que o verbo ele é regular. Ou seja, o passado, sabe aquele bicho de 7 cabeças que você não sabia como era? Os regulares é bem mais fácil. Você fala o verbo, o study tem uma regrinha de escrita, né? Vou escrever aqui, mas vou te dar uma dica de pronúncia. Posso te dar dica de pronúncia? É o que você quer? Uma dica de pronúncia? Sabe esse ED que você está fazendo aqui? Eu quero que você só coloque o som do D no final. Essa é a dica de pronúncia. Ou seja, se você falou para mim... vou tirar esse ED daqui, ó. Vou só colocar o som do D no final. Dance é dançar. Como eu falo eu danço? I dance. E eu dancei? Não sei. Bom, se ele é regular, você vai falar só o som do D no final.
danced, danced. E o viajar, que é travel, você vai falar traveled, traveled. E se você for falar que trabalhar é work, worked, worked. E se você for falar que é study, studied, studied. Tudo bem? Esses são os verbos regulares. Existe uma lógica, todos eles invariavelmente, não importa se você tem que tirar Y, adicionar ED, ai meu Deus, não precisa dessa gramática toda. Entenda que todos eles vão ser terminados em ED, invariavelmente, obrigatoriamente, todos eles são terminados em ED. E você não muda a base do verbo, percebe? Isso é uma outra aula, tá? Mas eu estou te ensinando a entender esses verbos no passado. E os verbos irregulares? Quando eu te falei que é separar o joio do trigo, eu estava te dizendo que é o momento que ou você estuda, ou infelizmente não vai ter muito o que fazer, porque não tem lógica, não tem regra. Eu adoro encontrar padrões, né? O nosso cérebro ama encontrar padrões nas coisas, mas não existe um padrão, não existe uma regra. O que existe é eu te falar, eu te contar, porque eu memorizei isso ao longo dos desde 2006 estou aprendendo inglês, mas eu fui memorizando isso ao longo do tempo. Anota aí que o passado, você gosta de dormir? I sleep, eu durmo. E eu dormi no passado, como que eu falo? Slept. Ah, professor, mas é só tirar um E e adicionar um T. Não, isso não é regra, tá? Vai ser assim para esse verbo. E o verbo eat? Repete comigo na sua casa. Ate. Eu comi no passado é I ate. Eu bebo, I drank. Eu bebi? Como que você fala? Eu escutei daqui alguém falando drunk. Vou te ajudar com isso. É drank. Ó, pronúncia. Drank. Tá bom? I drank. O que eu quero te dizer com tudo isso? Se você tinha essa dificuldade de entender que verbo que você coloca aqui, você entendendo a dinâmica dos verbos, você consegue começar a responder essas frases ou criar frases no passado, se você souber verbos no passado. Por que existe categorização de verbo, regular e irregular? Para que você possa falar o passado. Imagina se nem tivesse categoria nenhuma, fosse só memorização. Ai, meu Deus, doeu no meu coração aqui. Talvez nem estivesse aqui mais. Mas você consegue, a partir de agora, falar todas essas frases aqui, ó. Por exemplo, ó, eu dormi, I slept, eu comi. Bota o verbo aí que você quiser, o verbo que você quiser. Eu comi, I ate. Eu bebi, I drank. Eu dancei, I danced. Eu viajei, I traveled. Eu trabalhei, I worked, que é o nosso exemplo aqui, né? Vamos colocar ele aqui. Work, mantém, termina com ED, só fala o som do D no final. Worked, worked. E eu estudei, I studied. E assim, meu lindo, é assim, minha linda, que você vai fazer até o final. Tudo bem? Resumo da aula tá na tela, tira um print. Tira um print. Ei, você não esquecer depois. Posso? Vou voltar aqui, tirar 30 segundos para você tirar um print dessa tela aqui, ó. 10 segundos. 10 segundos já passou. Tirou print? É rápido, aperta 2 botões. Ó, tira print. 3 formas de responder, não foi? E aqui eu te contei o que acontece com esse verbo no passado. Veja, resumo da aula então. Como que você pergunta no português? Mudando o verbo. Como que você faz no inglês? Não muda verbo. Adiciona uma palavra a mais, que ela não tem tradução, ela tem uma função. Foi isso que eu te disse. No passado, eu usei o did para fazer esse auxiliar. No futuro, eu usei o will. E eu disse para você que eu gosto de trabalhar com lacunas, né? Nessa lacuna, você coloca verbo. Quanto mais verbo você souber, mais perguntas você vai saber montar no inglês. Olha só, para responder, são 3 formas. Quando você você não quer morrer de fome, para sobreviver, só fala yes or no. Na gramática perfeita, yes I do, no I don't, yes I did, no I didn't, yes I will, no I won't. Vai ficando com dúvida, me põe aí nos comentários, depois eu leio, tá bom? Ó, did you study, do you study? A pergunta, Bruno, ela tá gigante, meu Deus do céu! Uau, adoro pergunta gigante. Por quê? Porque ela te dá a possibilidade de criar frases gigantescas, tão grandes quanto no presente, passado, presente, futuro, tranquilo, né? Passado que o bicho ia começar a pegar. E eu te fiz esse resumo no final, falando como que monta frases no presente, perguntas no passado, perguntas no futuro, afirmar e negar, também nesses 3 tempos verbais. E ainda te dei uma dica bônus, uma aula bônus aqui que não estava preparada, que era para te falar o que acontece com esses verbos no inglês. Eles são categorizados em regulares e irregulares. Regular tem regra, tem um jeito certo de fazer, termina sempre em ED, põe o som do D no final do verbo e ele está no passado. Sleep, eat, drink são verbos irregulares e eu só te contei isso. Muito bem, olha só. E a prática? E a prática, hein? Será que a gente poderia praticar a partir de agora? Junto? Me fala se você gostou da aula, eu quero ler aqui nos comentários. Posso abrir aqui também? Quero ler. Quero ler se você gostou dessa aula. Quero saber. Porque eu quero saber poder praticar também. Eu quero saber como que vai ser essa prática nossa. Como que você vai... Ó, eu posso te perguntar, do you work?
Do you travel? Isso poderia ser muito bem uma aula de conversação. A partir de agora, o que você tem a fazer é praticar comigo. Tira um print dessa tela, conversa com seus colegas, conversa com seus amigos, e eu quero saber se você consegue perguntar para eles, se eles conseguem responder essas perguntas. Do you work? I work, I don't work. Do you travel? I travel, I don't travel. Do you eat pizza? I eat pizza, I don't eat pizza. Do you study English? I study English, I don't study English. Você bebe cerveja? Do you drink beer? I drink beer, I don't drink beer. Do you have a best friend? I have a best friend, I don't have a best friend. Do you have a car? I have a car, I don't have a car. E assim a gente iria por milhares e milhares de perguntas, se necessário. Centenas, pelo menos. Tá bom? E a prática? Bom, a prática, eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho um presente, uma oportunidade para você, que é o seguinte. Para você praticar bastante conversação, eu tenho um curso chamado Destrava Speaking.